que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso discipulado nos passos de Jesus. Temos certeza que já não somos mais os mesmos, mas sabemos também que tem muito mais de Deus para nós aprendermos, para nós compartilharmos, para nós fazermos. Eu quero começar esse tempo com uma oração. Senhor, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos do Senhor. Nos abençoa, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Pegue a sua Bíblia aí, curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se desconecte de tudo, fique conectado com a gente, com a sua Bíblia, com o seu caderno de anotações. O nosso crescimento, o seu crescimento depende totalmente da sua dedicação. E nós cremos que esse tempo é um tempo de crescimento espiritual para você e para sua família também. Porque se você crescer, com toda certeza, a sua família vai crescer espiritualmente também. Nós estamos estudando sobre o Espírito Santo e hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre os dons do Espírito Santo, parte 1. São 9 dons, a gente vai separar isso em algumas aulas para podermos compartilhar de uma forma melhor, mais didática e num tempo que a gente está acostumado aqui no nosso discipulado. Os dons do Espírito Santo, parte 1. Nós precisamos conhecer os dons espirituais e identificar aquilo que nós precisamos pedir a Deus e até o que Deus já tem nos concedido para trabalharmos. Os dons espirituais são ferramentas de Deus. Quero te lembrar, o dom espiritual não é uma evidência, é uma ferramenta que Deus dá aos crentes para o serviço da igreja. Deus não vai conceder dom espiritual para ninguém ficar sentado, parado, vendo a obra acontecer, de jeito nenhum. Dom espiritual é ferramenta para quem bota a mão na massa, para quem bota a mão no arado. Deus vai conceder esses dons espirituais para nós trabalharmos na igreja. O texto de hoje eu vou ler aqui a primeira referência e depois as outras referências. Você dá um pause no vídeo e faz a sua leitura. Mas o texto de hoje, a base bíblica de hoje é 1 Coríntios, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 1 em diante. 1 Coríntios 12, do 1 em diante, a nossa referência da aula de hoje. Então nós citamos lá em Atos, o texto de Atos ali não está falando sobre dons espirituais. Dons espirituais está falando nesse texto de 1 Coríntios 12, a partir do versículo de número 1. Acompanhe comigo aí a sua leitura, 1 Coríntios 12, a partir do 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixavam conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo vocês eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema, maldito Jesus. Anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, os dons espirituais são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, preste atenção, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Gente, que texto maravilhoso é esse aqui a respeito dos dons espirituais.
Os dons espirituais, Paulo está falando, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso. E um dos grandes problemas da igreja é sobre a ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento, é o que o texto está dizendo. Falta de conhecimento sobre os dons. Não quero, vocês não podem ser ignorantes, sem conhecimento a respeito dos dons, porque senão vai utilizá-los de forma errada, vai agir de forma errada, vai pensar a respeito dos dons de forma errada. Infelizmente é o que acontece. Pensamos que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que tem os dons, que não é uma verdade, é uma ignorância, é falta de conhecimento. Pensamos que os dons são só para pastores, também uma falta de conhecimento. Alguns pensam que os dons foram limitados aos discípulos, também é um erro. Dons, em algumas versões vai dizer carisma, significa presente, é um presente, é um favor que Deus concede aos cristãos através do Espírito Santo para nós trabalharmos. Então nós recebemos essas capacidades sobrenaturais. Não são coisas naturais. Eu quero chamar a sua atenção aqui porque existem capacidades naturais e essas podem ser desenvolvidas e aprendidas. Alguns nascem com capacidades naturais de forma natural. Algumas pessoas nascem, tem crianças que nascem com dons naturais, cantando, tocando algum instrumento, fazendo alguma questão sem ninguém na família ter ou sem ninguém ter ensinado, são dons naturais. Mas esses dons naturais também podem ser aprendidos. Eu não sei, ninguém nunca na minha família cantou, mas eu posso aprender. Ninguém nunca na minha família tocou um instrumento, mas eu posso aprender. Eu estou citando aqui um exemplo prático. Mas dons naturais podem ser desenvolvidos, aprendidos, adquiridos com o tempo. Mas os dons espirituais não. Não adianta eu fazer seminário, não adianta alguém falar que eu tenho, não adianta alguém tentar passar para mim, não adianta. Dons espirituais é o Espírito Santo quem dá, é o Espírito Santo quem concede. É o Espírito Santo quem fornece. Não tem um lugar para eu ir lá pegar e voltar com dom. Não tem. Não adianta eu tentar aprender. Não, se eu fizer aqui um curso de falar assim, um curso de orar assim. Não. Eu não posso desenvolver por minha capacidade ou adquirir por meus esforços próprios. É o Espírito Santo quem concede. Então, dons naturais são diferentes dos dons espirituais, tá bom? Dons naturais eu nasço com eles ou eu posso desenvolvê-los. Os dons espirituais só tem uma forma: eu pedir o Espírito Santo para derramar sobre mim. Eu pedir o Espírito Santo para me capacitar com eles. Então, a gente precisa diferenciar dons naturais dos dons espirituais, são coisas opostas. Os dons naturais, alguns são usados também na igreja. Glória a Deus, se você tem um dom natural, você precisa utilizá-lo na igreja. Eu sou um professor na minha profissão, mas na igreja não exerce essa profissão, não dá aula para as pessoas ensinando a palavra. Eu não estou usando o meu dom natural para Deus, o que é um erro. Então eu posso usar os meus dons naturais também para Deus. Eu posso utilizá-lo. Assim como pessoas usam os dons espirituais para causas malignas, para causas ruins, porque eles são espirituais. Eles são no mundo espiritual. Então nós podemos ter dons naturais e utilizá-los na obra. Mas qual uma outra diferença dos dons naturais para os dons espirituais? Os dons naturais podem ser usados para benefício próprio. Eu posso utilizar um dom natural para o benefício próprio, mas o dom espiritual eu tenho que utilizá-lo para a glória de Deus, para o benefício da igreja, do corpo de Cristo, para glorificar a Deus. Eu não posso utilizar um dom natural para um benefício próprio, senão estarei pecando. Então, dom natural você pode desenvolver, dom espiritual você depende do Espírito Santo te capacitar. E os propósitos dos dons espirituais
eles têm um propósito na nossa vida, como eu já falei. Ele não é para simplesmente eu receber e agora eu tenho dom espiritual, agora eu vou aqui ficar sentando como super crente porque eu sou capacitado pelo Espírito Santo com dons espirituais. Nada disso. Os dons espirituais, olha, leia por favor 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Olha o que está dizendo aí. Edificação de toda a igreja. Edificar as pessoas, edificar os irmãos. Aqui também no texto que a gente leu, no capítulo 12, do 4 ao 7, está falando edificação para um bem comum. Então, o propósito dos dons espirituais não é para o meu benefício, não é para o meu louvor, não é para eu ser aplaudido. Nossa, como ele tem dom espiritual, nada disso. Edificação do corpo. É abençoar pessoas, ser uma ferramenta, ser um instrumento de Deus, porque de outra forma Deus não me usará. Então eu tenho que ter esse pensamento, esse entendimento. O dom espiritual está na minha vida e eu preciso ser um instrumento de Deus na vida de alguém. É sobre o outro. O dom espiritual não tem nada a ver comigo, é sobre o outro. É sobre o corpo de Cristo. Edificação de toda a igreja. Um outro propósito do dom espiritual: conversão dos incrédulos. Leia por favor Romanos 15, 18. É o propósito de nós alcançarmos os perdidos, alcançarmos aqueles que ainda não servem a Jesus, que estão afastados dos caminhos do Senhor. Os dons espirituais têm esse propósito de nós alcançarmos vidas, alcançarmos pessoas. Ah, pastor, mas os dons foram só para os discípulos, para os apóstolos? Negativo. Não há nenhuma afirmação na Bíblia que fala sobre o fim dos dons para a igreja. Pelo contrário, a Bíblia fala: buscai com zelo os melhores dons. Peça ao Espírito Santo um dom espiritual. Então não tem nenhuma afirmação que os dons acabaram, cessaram ali com os apóstolos, com os discípulos. Então eles estão disponíveis até o dia de hoje para aqueles que pedem: Senhor, eu desejo ser usado pelo Senhor, me dê as ferramentas dessa obra espiritual, essas ferramentas espirituais, me capacita, Senhor, para fazer a sua obra. E o Espírito Santo, como disse o versículo ali de número 11 do capítulo 12, vai conceder como ele deseja, como lhe apraz. Ele vai ver a área que ele quer te usar e vai te capacitar com esses dons espirituais. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, quando Paulo está falando sobre o dom de línguas, ele está falando: quem dera que todo mundo tivesse um dom espiritual, que todo mundo fizesse a obra de Deus. Seria muito bom, seria esse o meu maior desejo, que todo mundo tivesse um dom espiritual. Então não tem nada a ver sobre ser só para pastor, só para o líder, não, é para todo crente. Dom espiritual é uma ferramenta de trabalho que Deus concede àqueles que pedem, que estão disponíveis, porque Deus conhece o nosso coração. Será que você tem se colocado à disposição para ser um instrumento de Deus na vida de alguém? Ser usado por Deus quer dizer ter que lidar com pessoas, ter que ser instrumento na vida de pessoas, ajudar pessoas, cuidar de pessoas. É isso que Deus quer para nós, é isso que Deus espera de nós. Como corpo de Cristo, para eu lavar o rosto eu dependo de uma mão, para eu lavar uma mão eu dependo da outra. Então nós sempre vamos depender de alguém no corpo. E tenha certeza, tem sempre alguém que precisa, depende de você. Sempre tem, sempre tem. Para lavar uma mão sem a outra é muito mais difícil e não vai ficar muito bom. Então nós somos um corpo de Cristo. Você faz parte individualmente como membro desse corpo. E como membros nós precisamos de dons espirituais, de ferramentas. Eu quero compartilhar aqui com você, porque os dons que nós lemos são 9 e eles se dividem em 3 grupos. 3 grupos. A Bíblia vai citar
vários dons, como José teve uma capacidade sobrenatural de interpretação de sonhos, isso é dom espiritual, mas também uma capacidade de administrar todo o Egito, isso é um dom também. Então é repleto de dons, mas aqui especificamente os dons que nós vamos trabalhar aqui estão aqui em Coríntios, capítulo de número 12, e eles são divididos em três grupos. Três grupos a gente pode dividir. Primeiro grupo, dons de conhecimento. Dentro desse grupo tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, em algumas versões vai dizer palavra de ciência, e o outro, discernimento de espíritos. São os dons de conhecimento. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou ciência e discernimento de espíritos. Segundo grupo, dons de poder e ação. Dom da fé, dom de cura e operação de milagres. Segundo grupo, dons de poder e ação. Terceiro grupo, dons de comunicação, profecia, línguas e interpretação de línguas. Esse é o terceiro grupo. Então, dentro desses dons espirituais, três divisões: dons de conhecimento, de poder e ação e de comunicação. E dentro desses três grupos tem aí esses dons que nós vamos falar um pouquinho sobre eles agora. E depois também na outra aula vamos dividir para a gente ter aí um tempo de qualidade juntos. Dons de conhecimento, primeiro deles, palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, essa sabedoria, né? Sofia, que quer dizer sabedoria, é ter esse discernimento do que está acontecendo e dar um direcionamento. É a pessoa que é usada por Deus para trazer a palavra de Deus dentro da situação que a pessoa está enfrentando e dar um direcionamento para ela. A gente vê isso muito em algumas pregações, que a gente vê a palavra se aplicando literalmente na nossa vida e nos dando um norte, e nos dando uma direção. Aquilo ali foi uma palavra de sabedoria ao nosso coração. Mas às vezes, de forma muito pessoal, a gente vai conversar com alguém, a pessoa pega a palavra, um texto, nos dá um direcionamento dentro do texto para a situação que a gente está enfrentando. Isso é uma palavra de sabedoria, nos dá uma direção para o futuro, nos dá uma direção a ser seguida, nos dá ali uma capacidade de entender o que a gente precisa fazer a partir daquela palavra direcionada a nós. Não é um dom natural a palavra de sabedoria. Você pode ser a pessoa mais formada, ter várias faculdades, não tem nada a ver com capacidade natural, não tem nada a ver com inteligência natural, tem a ver com a capacidade de pegar a palavra de Deus, colocar essa palavra dentro da vida da pessoa e dar um direcionamento para ela. É uma palavra que vai vir no momento certo para nós, dando conselho, a direção, a motivação, a consolação, até a exortação que a gente está precisando ou que alguém esteja precisando. Então eu pedi a Deus essa palavra de sabedoria, Senhor, me capacito com a palavra de sabedoria. Deus vai me usar na vida das pessoas através da palavra para dar ali a palavra certa que vai ajudar, corrigir, exortar, consolar, motivar, inspirar, direcionar aquela pessoa. Então, a igreja precisa de pessoas com a palavra da sabedoria. Você conhece alguém? Conheço. Então, nós precisamos pedir a Deus constantemente: Senhor, me capacito com a palavra da sabedoria. Eu preciso dessa palavra da sabedoria para poder direcionar, ajudar pessoas. É uma ferramenta que Deus vai usar a nossa vida, a sua vida, para, com certeza, ajudar outras pessoas. O segundo, palavra de conhecimento, em algumas versões vai dizer palavra de ciência. Isso para nós é conhecido, essa palavra de conhecimento, essa palavra de ciência, como o dom da revelação. Porque é a capacidade da gente entender e comunicar o conhecimento do que está acontecendo. Tem a ver a pessoa está passando uma situação, tem a ver com o presente e o passado dela. E essa palavra de conhecimento vai falar a respeito sobre essa questão que ela está enfrentando. Mas
Não tem nada a ver com capacidades também naturais de observação. Estava observando você ali e vi que você está muito triste. Isso não quer dizer nada. Olha, eu tava aqui, estou vendo a sua busca, Deus tem uma bênção para você. Isso é muito raso. A palavra de conhecimento, ela vai na raiz da situação. É aquela revelação que vai na raiz. Você está passando por isso, por causa disso e para isso. Então, a gente entende o porquê a gente está na situação, o que causou isso e o que vai gerar a partir de um posicionamento nosso. Essa é palavra de conhecimento, isso é revelação. É o dom da revelação mais comumente falado já nos nossos dias, né? Então, nós podemos entender essa questão. Eu quero até que você leia aí 1 Reis, capítulo 14, do 2 ao 6. E aí o profeta Aías foi advertido por Deus do engano que haveria de vir contra ele. Ó, tem pessoas aí te enganando no seu meio, vai acontecer isso. E essas pessoas aí estão... Isso é revelação, a palavra do conhecimento. E essa palavra de conhecimento nós precisamos buscar para ajudar pessoas que às vezes estão numa situação e não conseguem enxergar o porquê, não conseguem enxergar até mesmo na situação que estão. Tá ali dentro da situação, você fala, tá passando por isso? Não, tá tudo bem. Não, ela tá numa situação tão enclausurada, tão afundada que ela não consegue enxergar. E aí a palavra de conhecimento, a revelação vem pontualmente na situação que ela está enfrentando. Você entrou aqui por causa disso e você pode sair dessa forma. Então, a palavra de conhecimento, de ciência, o dom da revelação, que é a mesma coisa, é uma palavra muito pontual sobre o nosso presente, nosso passado, e um direcionamento para a gente conseguir viver, vencer a situação que a gente está enfrentando. Então, ela está relacionada com a edificação, a exortação e a consolação daquele que está enfrentando essa situação. Quer ver uma situação muito que a palavra de sabedoria e de conhecimento foram utilizadas por Jesus com o jovem rico. O jovem rico, Jesus foi ali muito pontual, pegou o coração dele, palavra de conhecimento. Você sabe das coisas. E deu a palavra de sabedoria para você sair, é aqui, ó. Vende tudo que você tem. Jesus está falando, tire o seu coração da riqueza. Mas infelizmente ele não quis nem acreditar no conhecimento, na palavra, nem naquela revelação, e também tampouco seguir a palavra de sabedoria, que era o direcionamento que ele precisava para a vida dele. Uma outra situação com a mulher samaritana. Leia, por favor, João, capítulo de número 4, Evangelho de João, capítulo de número 4. Olha o que está dizendo aí. Olha isso. Olha esse texto como é poderoso. Jesus utiliza aí tanto a palavra de sabedoria quanto a palavra de conhecimento. Essa revelação. Cadê o seu marido aí? Ah, não tenho. Ah, e esse que você está também não é seu. Esse que você está também não é seu. E dá a palavra de sabedoria para ela, um direcionamento. Se você beber o que você está procurando, você nunca vai encontrar em humanos. Você precisa beber da água da vida. Você precisa beber da fonte. Eu sou esse que está falando com você. Então, Jesus falou, você está procurando a revelação. Você está procurando nesse mundo coisas para suprir uma carência que você tem no seu coração, um vazio que você tem no seu coração. A palavra de sabedoria, que é o norte. Só Jesus pode suprir essa situação. Você precisa beber da água da vida e você nunca mais vai procurar nas fontes desse mundo. Então, entende? Ele falou da situação e ele deu o direcionamento para sair dela. Isso é utilizar os dons para ajudar pessoas. E aquela mulher foi transformada e através dela pessoas foram transformadas também. Terceiro, dentro desse dom, dos dons de conhecimento, discernimento de espírito. Olha, há três áreas de atividade no mundo espiritual: o espírito de Deus, o espírito humano e o espírito maligno, que é Satanás e os seus demônios. Então, discernimento de espírito não é ler mente, não é saber o que está no coração dos, não é ler mãos, não tem nada a ver.
Discernimento de espírito é distinguir quem está por trás de uma pessoa. Essa pessoa está sendo usada por Deus? Essa pessoa está sendo usada por ela mesma, pela carne dela, certo? Porque tem pessoas que sentem, eu senti de te falar, mas às vezes não tem nada de Deus, é um sentimento humano, é um sentimento carnal, não tem nada de Deus às vezes. Ou é um demônio que está usando para aprisionar as pessoas que a estão ouvindo. Como os demônios usam os cartomantes, aqueles que leem, que falam sobre o futuro, os demônios usam. E aí a gente precisa identificar, será que quem está por trás dessa pessoa? É o Espírito de Deus? É o espírito dela mesmo, humano? Ou será que é um espírito maligno? O discernimento de espírito vai nos ajudar nisso. Uma pessoa chega para perto de nós, a gente precisa identificar quem está por trás dessa pessoa. Uma pessoa chega na igreja falando várias coisas, quem está por trás dessa pessoa? Então o discernimento de espírito vai nos ajudar a identificar isso. E dentro do corpo de Cristo, nós precisamos dessa questão do discernimento de espírito. Não tem nada a ver com o sexto sentido. Não, estou sentindo, sinto paz nessa pessoa. Pode ser que eu preciso amadurecer esse dom, mas não é sobre isso. Vai muito além disso. O propósito do discernimento de espírito é para proteção da igreja e nos livrar de enganos que às vezes a gente sofre. De enganos, como aqueles homens que foram expulsar uns demônios e os demônios falaram: eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas e vocês quem são? Mas você vê, eles estavam ali em nome de Jesus a quem Paulo prega. Se os demônios expuseram eles, mas as pessoas que estavam ali à volta não conseguiram identificar que aqueles homens não tinham nada com Deus. Simplesmente estavam agindo por eles mesmos, por uma vontade deles de serem usados por Deus, mas não tinha nada de Deus. Os demônios não obedeceram a eles. Então, nós precisamos desse dom de discernimento de espírito também para a proteção da igreja. O propósito do discernimento de espíritos: libertar as pessoas que estão atadas por demônios, porque quem tem esse dom vai identificar, tem um demônio agindo por trás dessa pessoa, aprisionando ela, aprisionando a família, aprisionando ali as situações, a mente, o coração. Então, o propósito de discernimento de espírito não é para ficar sabendo tudo das pessoas, não, é para libertar pessoas. É para manter o pecado fora da igreja, que a gente vai saber quando a pessoa está agindo em pecado, quando uma pessoa está em pecado ou caiu em pecado. O discernimento de espírito vai nos ajudar nisso. Vai discernir os planos de Satanás. Isso é uma ação maligna para destruir o casamento, para destruir essa família, para tentar destruir a igreja. Vai nos ajudar a discernir os planos. E vai detectar a falsa revelação, porque existe. Leia aí o que está escrito em Mateus 24, 24. Se existe falsos profetas, existe a falsa revelação. O falso ensino e o discernimento de espírito vai nos ajudar. Infelizmente, muitas pessoas caem, estão em lugares errados, estão seguindo doutrinas erradas, porque não tem não de espírito. Porque às vezes não buscou esse discernimento e não segue a orientação de Deus. Então, quem não entende das questões espirituais, segue qualquer voz, segue qualquer palavra. Se alguém falar assim, Deus está mandando eu te dizer, a pessoa já pensa que... Mas o discernimento de espírito vai nos ajudar, se é Deus mesmo, se é a carne dela ou se é o diabo para aprisionar alguém. Então nós precisamos do dom de discernimento de espírito. Então esse dom de discernimento de espírito foi o que Pedro teve com Ananias e Safira. Eles estavam lá, estou aqui doando para a igreja recurso, todo mundo impressionado. Nossa, olha, eles venderam e deram tudo para a igreja. Pedro falou: por que você está mentindo? Por que você mentiu ao Espírito Santo? Esse é discernimento de espírito. Ele viu o coração de Ananias e Safira, o espírito de mentira que estava por trás de Ananias e Safira, talvez para ganhar status dentro da igreja, talvez para ganhar autoridade dentro da igreja e ser conhecido
dentro da igreja para depois querer ali uma posição de relevância dentro da igreja. Nossa, Ananias e Safira dão tudo, como é que eles não são líderes aqui? Como é que não dão oportunidade para eles pregarem? Então, o espírito de mentira já estava agindo por trás deles. Pedro identificou. Infelizmente, o fim deles foi muito trágico. Então, esse dom de discernimento de espírito protege a igreja, protege as famílias, os casamentos, liberta pessoas. Então, nós precisamos desses dons de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. São dons que vão nos ajudar a conhecer sobre o mundo espiritual e ajudar a vida espiritual de muitas pessoas. Nós precisamos dos dons espirituais. Nós precisamos, como igreja, dos dons de conhecimento. E nós podemos pedir, Espírito Santo, me dê essas ferramentas dos dons de conhecimento para eu ser mais potencializado na sua obra. É o meu desejo, eu quero trabalhar para o Senhor e eu preciso dessas ferramentas espirituais. Peça isso ao Senhor. A igreja de Cristo na terra precisa dos dons espirituais para nós conseguirmos continuar nos passos de Jesus e cada vez mais alcançando e libertando pessoas. Os dons espirituais são ferramentas para isso. Que Deus abençoe a sua vida, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. A gente se vê na próxima aula, continuando os dons espirituais na parte 2, no próximo discipulado. Deus abençoe a sua vida. Ore, peça os dons espirituais. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos conceder cada vez mais dons. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula. Tchau.